aqui a fazer a gravaçãozinha. E só lembrando, gente, se a gente puder desligar o microfone, logo depois eu falo muito pelos cotovelos, então logo depois eu também vou desligar o meu microfone. Mas vamos deixar só o microfone do Lucas ligado, né? E aí depois, se a gente tiver uma perguntinha, eu não sei se o Lucas quer que essa interação seja feita durante a apresentação, ou se a gente pode deixar as perguntas lá para o finalzinho, né? Acredito que pode ser no momento. Tem aqui a possibilidade de levantar a mão, né? Que aparece aqui a mãozinha no Zoom. Qualquer coisa já faz ali, na hora eu vejo e a gente já faz o bate-papo na hora. Eita, coisa boa. Quem sabe faz acontecer, não é isso? Então, gente, deixa eu falar um pouquinho do Lucas, né? Eu tenho certeza que ele vai falar com mais propriedade do que eu, né? A gente já viu no cartazinho, né? Que o Lucas ele tem uma página, né, um grupo de estudo, e também ele tem é cofundador, né, de uma página pelo estudo e pela fé. Então, eu vou deixar o Lucas, que com certeza sabe melhor do que ninguém, explicar um pouquinho mais sobre a página dele. Depois ele vai compartilhar uma mensagem com a gente. Lucas, obrigada de coração, meu querido, contigo. Obrigado você, Isabel. Obrigado pelo convite que você estendeu. Fiquei muito feliz e animado em recebê-lo. Não conheci o grupo de vocês, mas quando você veio, me explicou, me deu bastante alegria de poder falar para o seu público, porque ele tem muito a ver com o propósito da página que você estava apresentando, que é justamente fomentar esse tipo de ação que vocês fazem, certo? Então, primeiro, agradecer a Isabel pelo convite de me trazer aqui, agradecer cada um de vocês que estão parando a vida de vocês aí para me ouvir aí pelos próximos minutos, quem sabe hora, né? Vamos ver quanto tempo vamos levar. Então, agradeço muito, porque vocês estão me dando algo que não tem preço, que é o tempo de vocês. Então, agradeço muito por vocês estarem fazendo, por ter estendido o convite e de terem a paciência de sentar aqui e ter esse bate-papo comigo. Fico muito agradecido, tá? Como a Isabel falou, eu sou cofundador do Pelo Estudo e Pela Fé. É uma página e canal no YouTube, tá? A página e o canal, eles são meios para propagar o propósito do nosso projeto. A gente tem o nosso site também, peloestudopelafé.org. E o que que é o Pelo Estudo e Pela Fé? É justamente fomentar, principalmente aos membros da igreja, a interação entre eles, pessoa, começando pessoal, mas depois entre amigos, exatamente como vocês fazem aqui, de compartilhar ideias, de compartilhar estudos, de poder ganhar mais conhecimento pelo estudo e pela fé. Então, a parte central do nosso, o nome, né, do nosso projeto, justamente daquela escritura de Doutrina e Convênios 88, 119, que o senhor ele diz aqui o seguinte, eu vou ler a escritura que vai ficar melhor do que na minha própria explicação, tá? 88, 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. Então a gente tirou esse finalzinho para fazer o nome do nosso projeto, pelo estudo e pela fé, para que nós possamos, com essa diligência, como ele diz ali, encontrar a sabedoria. E onde nós vamos encontrar? Como está ali falando, né? Nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Um dos principais projetos que a gente tem lá no Pelo Estudo e Pela Fé é justamente o Clube do Livro, que de tempos em tempos a gente se reúne, trocando os livros a cada projeto, a cada vez, para a gente ler e depois compartilhar ideias. É um clube do livro comum. Então, esse é o Pelo Estudo e Pela Fé, e esse é o Clube do Livro, talvez seja o principal mote ali do nosso projeto, justamente para cumprir, buscar ajudar a cumprir essa escritura, né? De buscar sabedoria nos melhores livros, pelo conhecimento, pelo estudo e pela fé.
E não só por conta do nome do projeto que eu participo, mas eu quis trazer um pouco desse tema para ser debatido hoje. Acho que alguém colocou aqui, alguém fez algum comentário, eu não entendi aqui. Acho que foi para. Tá. A Mariana falou, tem interesse em saber mais sobre o Clube do Livro. No final, eu vou deixar, se a Isabel permitir, o link lá da página do Instagram que tem todas as informações sobre o Clube do Livro, tá? Não tem, esse é o, não tem nada a ver com o canal, tem a ver com o canal em si, né? Mas não tenha nada, o clube é separado, tá? Mas depois eu posso explicar um pouco mais, até para não perder o tempo aqui que a Isabel gentilmente me cedeu, tá? Muito bem, o porquê justamente desse tema? Quando a gente começou lá o Pelo Estudo e pela Fé, na verdade, a gente começou numa outra coisa que não tinha muito a ver. Sim, tem a ver com o estudo e com o evangelho, mas são assuntos, vamos dizer assim, um pouco mais distantes, né? Eu, a Sara e o Max, a gente tinha uma página que debatia outros assuntos que se relacionavam com as escrituras, com o evangelho, mas a gente começou a perceber que mais do que falar sobre outros assuntos sociais ou relacionados a conhecimento, ou político, ou qualquer outra coisa que fosse, a gente sentia falta justamente de fomentar o estudo do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, por isso que a gente trouxe, inclusive, esse temazinho, né? O pelo estudo e pela fé. Então, eu queria compartilhar com vocês o que é o estudo e a fé que eu gostaria de trazê-los com vocês esta noite, tá bom? Antes de falar sobre o estudo e o conhecimento em si, eu vou dar uma palhinha sobre a fé e depois voltar nela, tá bom? Isabel, eu tô dividindo a tela aqui para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio que eu preparei, tá? Então, eu não estou vendo direto aqui o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta ali na hora, você pode me interromper, tá bom? Eu vou te interromper, sim, é que a Silvana Bel, ela levantou a mão porque eu Ah, sou a Surema e ela é a Isabel, e eu estou dizendo, não, Bel, foi você que... Mas foi através da Isabel, né? Você está certo, foi isso. através da Isabel que você veio para cá. Então tá tudo bem, Bel, ele sabe que foi você que convidou, No nervosismo a gente troca uma pela outra. Mil perdões, tá? sem problema. Então vamos lá. O que seria a fé? Acho que todo mundo já ouviu aquela escritura, né, de que a fé, ela sem obras, ela é morta, tá certo? Então é aquela questão, né? A fé é um princípio de ação. A fé requer agir. Agir no quê? Segundo os princípios do evangelho, os preceitos que a gente aprende nas escrituras, nas palavras dos profetas, etc, etc, tá? Afinal de contas, como é que a gente vai viver o evangelho sem fé, sem ação? Possível. Ele torna-se apenas teoria para ser debatida. E não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é o quê? Que nós vivamos o Evangelho. Só que aí entra uma questão. Como nós vamos viver o Evangelho ou qualquer outra coisa que nós decidamos viver sem saber o que é o Evangelho ou essa coisa? Impossível. A gente não consegue viver algo sem saber, pelo menos, razoavelmente, o que é aquele algo, certo? Vamos supor aqui, eu quero, sei lá, eu quero torcer para o Palmeiras. A pessoa que fizer essa escolha vai ser feliz da vida, tá? Digo por experiência própria. Mas como que ela vai torcer para o Palmeiras se não conhece a cor do time, se não conhece talvez ali um pouco da história, onde fica o estádio, um ou outro jogador, ou às vezes a representação que o clube tem ali para a sociedade em volta, ou qualquer outra coisa do tipo, alguma coisa que até chame a atenção da pessoa. Você não consegue viver aquilo, ou no caso aqui, torcer para aquele time, né? No caso do evangelho, que é algo muito maior, muito mais sagrado, e também muito mais difícil do que você torcer para um time, porque requer um estilo de vida que sacrifica muito mais. Não tem como nós vivermos o evangelho se nós não conhecemos os princípios, principalmente os princípios básicos
que alicerçam esse evangelho. E aí então entra a questão do estudo, a questão do conhecimento. Agora, só para a gente distinguir aqui duas coisas que muitas vezes são confundidas. Uma coisa vai ser conhecimento, está certo? A outra coisa vai ser sabedoria. Então, o que são essas duas coisas? O que é conhecimento e o que é sabedoria? Vamos pegar aqui a sabedoria. A sabedoria, ela tem uma relação muito próxima com a fé na questão dela ser ação também, dela exigir uma ação da nossa parte, que nós hajamos de acordo com algo. Vamos aqui ilustrar para ficar melhor do que as minhas palavras teóricas. Todo mundo lembra da história do rei Salomão, quando é apresentado para ele duas mães com um bebê e cada uma reclamando o bebê para si. Não, esse aqui é meu filho, e a outra dizendo: não, 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 esse filho é meu. E elas brigando lá para ver quem tinha a guarda da criança, quem era realmente a mãe daquela criança. E aí então o rei Salomão, de forma muito sábia, ele diz o quê? Vamos fazer o seguinte, então. Ele fala lá para as mães: a gente vai repartir a criança, metade para cada uma, né? E aí uma mãe, não, tá bom, se é isso que o rei decidiu, que assim seja. E a outra mãe, desesperada, a verdadeira mãe, diz: não, não, não precisa matar a criança, eu abro mão. E aí, fazendo esse, vamos dizer assim, esse teste, o rei Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe e entregou para aquela mãe que abdicaria da guarda da criança justamente para que ela vivesse, porque ela era a mãe de verdade, ela queria o melhor para o filho, ela queria que ele vivesse. Então, reparem só que sabedoria não quer simplesmente só dizer você saber coisas na teoria. Eu sei aqui as regras de fé de cor e salteado. Eu sei aqui Doutrina e Convênios 4 na ponta da língua. Eu sei aqui todos os hinos do inário de cabo a rabo. Isso é ótimo, isso é bom, tá? Não estou dizendo que quem saiba essas coisas não está certo. Você está certo. Mas reparem que a sabedoria é você saber essas coisas na teoria e levá-las para a prática, levá-las para o campo da ação, levá-las para o campo da vida, você aplicar aquelas coisas que você sabe. Então, assim como a fé, a sabedoria, ela requer ação. Só que aí entra o conhecimento. Como que nós vamos chegar na ação da sabedoria sem conhecer as coisas que nós precisamos saber? Então, aqui entra a relação, a gente distinguiu as duas coisas, conhecimento e sabedoria, e aqui que essas duas coisas voltam a interligar-se, tá bom? Vamos reparar que o conhecimento, ele vai ter duas finalidades. A primeira é a sabedoria, como eu estou falando agora, e a segunda, que eu gostaria de tratar mais para o final, que é conhecer a verdade, tá bom? Então vamos lá, voltando para aqui para a questão do conhecimento e da sabedoria. A gente ouve, hoje em dia, muitas vezes o termo educação. Não só educação, mas estudo, conhecimento, mas todas essas coisas relacionadas à palavra educação. E eu queria perguntar para vocês e eu ouvir de vocês, o que vocês entendem com a palavra de educação? Su, se puder, talvez, não sei quantos você libera para dizer aqui o que a pessoa entende sobre educação, Meu fica querido, um está pouco breve. aberto. Sinta-se à Então, vontade. Você tem as quem, chaves. então, quem quiser aí, talvez dois ou três pessoas para falar o que entende aqui o que vem à mente com a palavra educação, esta é a hora. Vamos lá, gente, um de cada vez. Ô, Levanta. irmão, aí eu Oi, queria falar. Juliana, pode falar. Boa noite. Eu tô aqui, minha face. Eu tô bem nisso, né? Hoje eu faço MBA, né? Acabei de fazer uma pós, fiz uma certificação e... Nossa, tá escuro aqui minha câmera. Deixa eu ver, melhorou. E melhorou não, mas dá para me ver. E aí, o Não, que a gente está te vendo acontece? super bem. Ah, então tá bom. Eu, assim, até eu tava pensando nisso, né? Igual agora, eu tô lendo bastante livros, eu tô vendo uma vida assim que eu nunca vivi, né? Porque eu tenho uma empresa e tal.
E aí, assim, eu tô super amando, porque agora eu ando com pessoas bem diferentes, pessoas bem mais inteligentes que eu, né? Assim, é uma outra realidade que às vezes eu fico até perdida, assim. E aí, antes quando eu estava no início da minha empresa, então eu sempre fui de orar e o senhor falou, faz assim, faz assado. Agora eu tô nesse limbo, assim, que às vezes eu fico, será que eu não tô me perdendo do Senhor, né? Porque agora eu estudo um monte de coisa e não que eu não faça oração, ainda faço oração, mas aí eu vou lá e aplico o que os livros falam, sabe? Às vezes eu tô nesse limbo, assim, eu me sinto, meu Deus, será que eu tô me afastando do Senhor? Aí eu só queria uma orientação em relação a isso, porque igual eu tô lendo eu li, esse eu já estou no terceiro livro esse ano e já tenho a minha listinha de vários livros que eu vou ler. Então, eu estou achando ótimo, acho que eu estou melhorando enquanto ser humano, assim, né? Vou em muitos treinamentos, tem a própria mentoria, que é uma rotina bem puxada, e aí eu ouço e aprendo deles. Hoje eu vejo que ser empresário é uma coisa totalmente diferente do que eu achava. Eu estou achando até que é melhor ser empresário, é melhor ter dinheiro, que isso aí representa o que o senhor espera do que antes, que eu achava que era não. Então, a minha visão de mundo mudou drasticamente. Só que às vezes eu fico meio me perdendo, gente, quem que eu tô me tornando? Porque eu era tão assim, beatinha da igreja, sabe? Então eu tô nesse limbo, assim, eu queria que você falasse disso. Porque antes eu só era membro da igreja, eu só tinha amigos da igreja e tudo. Agora, com essa porta que abriu, eu tenho muito mais amigos fora da igreja, pessoas incríveis que me ajudam demais, assim. E eu não quero mais ser como eu era antes, mas eu penso que eu melhorando, eu posso vir ensinar na igreja, falar, ó, gente, a gente pode ser assim, a gente pode ser assado, pode não sei o quê, e tentar levantar o povo daqui, né, da igreja. Eu penso que talvez isso seja uma maneira de eu servir na igreja. Mas é isso, assim, às vezes eu me sinto, meu Deus, quem que eu tô me virando, assim, porque é tão diferente, é tão inusitado, e eu nunca pensei que um dia eu ia ser empresária, sabe? Nunca pensei Uhum. que eu ia viver nesse meio, com essas pessoas, e eu via e achar que eles estão certos mesmo, e que no fim eu que estava errada, porque eu não estudava, porque eu não fazia essas coisas, sabe? Então eu tô meio assim, saindo de um estado e indo para um outro totalmente inovador, totalmente diferente, que eu fico, meu Deus, o que que eu tô virando, né? Onde que eu vou parar? É isso. Essa sua percepção, ela é correta, né? Eu estou virando algo, né? E aí você falou, né? Eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa errada e vejo que agora eu melhorei. E justamente a educação serve para isso também. A gente vê coisas nossas que a gente fazia errado e a gente começa a ganhar uma visão maior e fala, puxa, posso fazer melhor tais coisas, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quanto mais você tem se educado, mais conhecimento você tem aprendido, obviamente, mas mais perguntas têm aparecido na sua vida? Ah, sim, nossa, primeiro a percepção e maturidade, né? Porque antes era muito faladeira e tal, agora eu já falo menos, né? Principalmente quando eu estou nesses ambientes. E realmente, percepções, percepções, perguntas, ferramentas, uma postura diferente. Então, as pessoas falam alguma coisa, igual eu vi no grupo aqui, eu sou divorciada, no caso, aí tá lá no grupo mais, eles falam assim, não, eu vou ficar fechadinho. Aí eu já dou meu do contra, assim, aí eles já ficam me olhando achando que eu sou diferente. Mas enfim, então tudo que fala eu quero questionar, eu quero entender, não, mas quem está falando isso? Da onde está vindo isso aí? Por que que isso está acontecendo? E coisas também, assim, de me abrir, de conversar, nunca fui disso, agora eu converso com todo mundo, faço coisas assim que eu nunca nem pensei que ia fazer. Muito. Diferente, mas ainda tem que afinar, assim, que não está muito bem. Mas assim, é que eu tô tão assim, parece que eu tô no mar aberto, porque quando eu vivia daquele jeito, eu tava na lagoinha, na piscina, né? Então eu sabia onde estavam as quatro bordas. Agora eu não sei onde eu tô. Então é muita liberdade que aí eu fico meio perdida com tanta liberdade, falo, meu Deus, eu não posso me afastar. Não que eu tenha vontade de sair da igreja, não é isso, é porque eu nunca vivi isso. E eu sei que, como eu sou divorciada agora, então eu tenho que correr atrás do meu sustento, então eu tenho que ter uma postura diferente que eu de quando a gente é casado, que aí tem o marido que vai, teoricamente, lá na frente. Tá? Agora eu não, eu que tenho que ir lá, eu que tenho que me relacionar com todo tipo de pessoa diferente. Aí eu estava lendo um livro aqui agora eu sou arquiteto. Então, eu tenho que vender meus produtos. Então, eu estou trabalhando sobre relacionamento. Então, aí você vai conhecer a natureza das pessoas, saber cada perfil, como lidar com cada perfil, reconhecer. Então, aí você tem que se forçar a conhecer as pessoas. Só que quando você conhece as pessoas, elas colocam coisas dentro de você. Então, acho que é isso que está me assustando. Porque quando eu estava na igreja, refletia só as coisinhas da igreja, aquela vida pacata.
Agora não, então cada um vai pôr sua ideia, aí você fica, nossa, que coisa diferente, eu nunca vivi isso. E é isso que eu acho que é muita informação, e às vezes eu tô nesse caminho, e eu queria saber disso. Eu vou voltar nessa questão já já, Obrigada. tá bom? Tá, Tá, Juliana? Eu vou trazer aqui uma história e aí no final dela eu vou pegar o teu gancho que você trouxe ali, tá bom? Alguém mais quer comentar rapidamente aqui o que Lu, entende sobre a palavra educação? obrigada. Olha, a gente tem a Silvana e o Deodato, então o irmão falou certinho, rapidamente, só para ele não perder o fio da meada ali. Silvana, Bel e Deodato. Como ele falou sobre educação, né? Estou aqui com a caneta e papelzinho. Eu acho que é sobre desenvolvimento. E como a Juliana, ela comentou, e eu falei, nossa, legal, é o que está acontecendo comigo. Eu comecei uma faculdade de letras, mas aí parei, né? E eu amo letras, livro, eu amo. E eu entrei num grupo de livros, né? Que é um grupo de mulheres, até a Lourdinha está aqui, que ela também é do grupo lá. Que uma irmã que está lá em Portugal, a Cristiane, ela fez, e tem umas irmãs que é do Rio de Janeiro e de São Paulo que cuida, né? E através desse grupo, eu tive o prazer de conhecer um rapaz, né, do YouTube, o Rafael Augusto, que eu me dei de presente ano passado, Dia das Mães. Ele está fazendo um ano agora. A Tribo do Livro. Então lá a gente participa, né, tal. E assim, eu tô amando, porque eu, além do grupo do livro, que é tanto livros da igreja quanto livros seculares, a Tribo do Livro, do Rafael Augusto, Quem Lê Enriquece, ele também me ajuda, que a gente faz encontros, né, e a gente lê. Nós estamos lendo agora esse aqui, começou agora dia 7, dia 12, não, agora, terça-feira, Davi e Golias. Né? Então, assim, do Malcolm eu acho que é isso, Gled. Então, assim, é legal. Uma coisa que eu acho que a Juliana falou é que a gente tem que ter o nosso testemunho, né? Ter a conversão realmente dos livros que a gente lê, porque às vezes, se a gente não tem a conversão certa, acaba a gente, né, pirando. Então, a gente tem que se cuidar ter esse cuidado, para a gente não ter ali uma apostasia, coisa e tal. E, né, é o meu pensar. E o desenvolvimento se desenvolve bastante. Através das leituras, dos grupos, o clube do livro também, do Lucas e da Sara e do Maxwell, eu pude conhecer outras pessoas, né? Então, e aprender mais também a respeito do Evangelho. Tem um monte de livros da igreja, né? Lá no Deseret, que a partir de ter conhecido o grupo do livro e o clube do livro, eu adquiri esse hábito de comprar os livros da igreja, que normal eu só tinha aqueles do templo, né? Mas muito bom. Obrigada, Bel. Obrigado, Silvana. Fico feliz de ter ali Esse é o fruto que a gente espera lá do Pelo Estudo e pela Fé, principalmente com o Clube do Livro. A pessoa vai lá e desperte para mais coisas, até outros assuntos, né? Muito bom ouvir o teu relato, Silvana. Deodato, consegue aí, em 30 segundos, dizer aí a tua percepção de educação, por gentileza? Bel, Não sei se você está falando, mas está no mudo. Audível, isso. Tinha dado uma bugada aqui. Então, na verdade é importante que as pessoas saibam o significado das palavras, né? O que é a educação, né? A pergunta que tu fez. A educação, a gente tem que saber, entender e colocar em prática na nossa mente que é um processo de, como é que eu vou explicar? É um processo de muitas informações, que a gente faz o quê? A educação é um processo de, de transmissão. Se a gente entender que ela é um processo de transmissão de hábitos, comportamentos,
e hábitos, comportamentos e tradições. Ou, tradições, porque os nossos pais, a educação não é só ir para a escola aprender A, E, I, O, U, as vogais, não. Ela é um processo de transmissão, tanto de educação acadêmica, educação cultural, educação espiritual, educação emocional e tudo. Então, essa é a lógica que é a educação. E realmente a gente tem que ler bons livros, né? Como a igreja fala, do aprendizado ou da biblioteca da igreja. A igreja sugere que a gente aprenda coisas boas que estão fora da igreja, que existem. Então, é isso daí. É ser alguém aberto e coerente, porque, como você falou, a sabedoria é a capacidade de você reconhecer o que é louvável para você conectar na sua vida. E algo que a menina falou aí, que eu não lembro o nome dela agora, mas que é importante, quando a gente vai crescer, vai entrar no mundo de negócios e etc., realmente a gente vai lidar com muitas pessoas. Mas se você já tem modulado o evangelho na sua vida, as pessoas vão trazer conhecimento, mas elas não vão te tirar da sua cultura cristã. A sua cultura cristã vai estar sempre no centro de tudo. E você fala, isso serve, não serve. Você vai ter uma peneira na sua mente e no seu coração. Porque se você não tem essa peneira estabilizada na sua mente e no seu coração, você pode se desviar por muito conhecimento que você vai encontrar aí fora. E vai meio que atropelar o... Aí o Lucas segue com o resto. Não. Obrigada, Del. Obrigado, Deodato. Você falou uma palavra bem interessante que é processo. Educação tem a ver com o processo. E o que ele falou ali é justamente também onde eu queria chegar. Um processo que vai além do beabá da escola, por exemplo, da questão, vamos dizer assim, profissional. Quando a gente ouve a palavra não sei se alguém falou alguma coisa. Acho que eu só. Não, acho que eu distraí aqui com o chat, desculpa. Quando a gente ouve a palavra educação hoje em dia. Oi? Ah, que estava aberto o microfone. Quando a gente ouve a palavra educação hoje em dia, a gente tende a associar, não de forma errada, tá bom? Mas seria errado se for única e exclusivamente associar com a questão assim de desenvolvimento, vamos dizer assim, profissional, desenvolver-se para o mercado de trabalho. Educação tem a ver com isso também, tá? Mas é errado interpretar a palavra educação como única e exclusivamente o caminho para um desenvolvimento profissional, comercial ou do mercado de trabalho ou qualquer outra coisa relacionada a esse campo. A educação tem a ver com isso, passa por isso também, mas ela tem uma profundidade que vai além disso. Então, a educação, ela abarca isso e vai mais fundo, tá bom? Só para a gente entender um pouco mais aí o que tem a ver com o processo, como o Deodato falou ali. A palavra educação vem do latim ex-ducare, que são a junção de duas palavras. Ex, que seria para fora ou sair, né? De dentro para fora, e ducare, que seria conduzir. Então, a palavra em si significa conduzir para fora, tirar para fora. Mas conduzir o que para fora? Aí é que está a educação no sentido, vamos dizer assim, mais clássico da palavra. É conduzir nós para fora. Vou contar aqui a história que eu falei para ilustrar melhor aonde eu quero chegar com essa questão de educação e aí então entender melhor os conceitos de conhecimento também e aí voltar um pouco naquele ponto da Juliana, tá bom? Não esqueça daquele ponto. Alguém aqui talvez já tenha ouvido falar da alegoria da caverna de Platão. Se alguém já ouviu essa alegoria, pode levantar a mão, por gentileza? A Ivone levantou a mão, não sei se foi agora que eu pedi. Ivone, você conhece essa alegoria que eu estou mencionando? A alegoria da caverna de Platão? A Vanessa... Eu conheço a alegoria. Oi? Eu conheço Conhece, a Guilherme? história.
Gui, eu Sim, conheço, a Vanessa. sim. A maioria aqui já ouviu. Já ouviu? Guilherme, Então, pode contar para nós aqui rapidamente o que seria a alegoria da caverna de Platão? Qual que é a história que Platão conta ali? A ideia que ele passa é de uma família, ou um grupo de pessoas que passou a vida toda dentro de uma caverna e tudo que eles conheciam estava envolvido naquele ambiente dentro da caverna. Porém, tinha a abertura da caverna e ali da abertura da caverna eles viam as sombras das coisas que aconteciam lá por fora. Ou seja, via a sombra de uma árvore, via a sombra, sei lá, de um cachorro, de um castor, e essa sombra era projetada na parede e eles viam o exterior da caverna somente pelas sombras. Então eu imagino que um rato acabavam virando um monstro aterrorizante, né? Porque a sombra que vinha era muito grande. Então, por ter esse medo de sair lá fora e de achar que tinha muito, que era perigoso, eles se mantinham na caverna. Porém, um do grupo resolveu se aventurar. E ele saiu lá fora e ele viu que era bem diferente, que a caverna era muito pior do que lá fora. Lá fora era muito melhor, muito mais seguro, muito mais agradável, muito mais fácil de se alimentar e tudo mais. Mas tudo partiu de um que teve coragem de fazer diferente do grupo. E eu acredito também, não fala na alegoria, mas eu imagino que esse que foi lá fora, se ele volta lá dentro para falar para os outros, vamos, gente, Ele vamos, lá fora é volta. legal. Talvez nem todos iriam seguir ele, pelo medo e pela aquela dificuldade que a gente tem em mudar os hábitos que nós temos, né? Perfeito. Excelente, Guilherme. É exatamente isso. Eu vou voltar depois nesse final de quando ele volta para a caverna, um pouquinho mais para frente, tá? Mas a alegoria da caverna de Platão é exatamente essa como o Guilherme descreveu. Esse grupo de pessoas, eles não viam a realidade do mundo. Eles só viam as sombras. Tinha lá uma luz, que era uma luz de uma fogueira, e eles só viam as projeções das sombras, às vezes de quando passava uma pessoa, de quando passava um rato, de quando a árvore mexia por causa do vento, e eles não viam a realidade, né? E Platão fala que quando esse personagem ele se liberta, né, que eles estão amarrados, e ele sai, a primeira coisa que ele vai ter contato, obviamente, é a luz do sol que cega ele. E aquela luz deixa ele cego ali por um tempo, atordoado, porque ele nunca tinha tido contato com a luz do sol. Até que então os olhos, a- só faltava de ter esse contato para poder ter a capacidade, porque ele já tinha potência de se adaptar à luz do sol, começa então a adaptar-se àquela realidade e ele vê a verdade, ele vê o mundo real, exatamente como o Guilherme descreveu. Ele vê que lá é muito mais agradável, ele vê que às vezes o monstro que era projetado lá pelas sombras era uma coisa totalmente diferente. Ele via outras pessoas, ele poderia se ver num espelho d'água, ele poderia ver a realidade, que a caverna era uma prisão. Não à toa eles estavam presos, né, pelos pulsos e pelos pescoços, como fala Platão nessa alegoria. Então, a caverna, além de ser uma prisão em si, ela tinha um outro aspecto de prisão que era uma ilusão também. Então, aquelas ilusões aprisionavam as pessoas, não só delas ficarem ali, mas de conhecerem a realidade. E aí é que está o ponto da educação que eu quero chegar. A educação não é só nesse sentido profissional, passa por isso também porque vai desenvolver uma área potencial que nós temos dentro de nós e que a gente precisa desenvolver. A gente precisa ser bons profissionais para ter um sustento melhor, às vezes para a nossa família, para adquirir certas metas, para você, inclusive, abençoar a vida de outras pessoas. Mas a educação é tirar-nos da caverna. Eu já vou te dar a palavra, Ivone, só um instantinho. É nos tirar da caverna e conhecer a realidade, conhecer a verdade, conhecer o mundo real que nós participamos. Então, quando a gente busca conhecimento e busca aplicá-lo de forma sábia, busca ter a sabedoria, nós estamos passo a passo, como lá diz a Escritura, pelo estudo e pela fé, dando passos a passos para fora dessa caverna, para fora dessa realidade falsa, para entrar de fato na realidade verdadeira, para conhecer a verdade. Então, educação seria isso, seria
essa condução de dentro para fora. Por isso que eu quis trazer essa alegoria de Platão, porque ele faz justamente esse movimento de dentro da caverna, que era a prisão, para fora, para o mundo real. E é isso que nós precisamos fazer com relação a conhecimento e estudo. É esse tipo de educação que a gente precisa ter em nossas vidas. Passa por questões profissionais, mas entra naquela questão que foi falado dos três anteriores, né, que participaram aqui, de ser uma transformação pessoal nossa. De que educação não é só melhorar uma área da nossa vida, mas melhorar todo o nosso ser, de sair das trevas para ir para a luz. E no mundo real, a luz, a verdade, ela contempla várias áreas da nossa vida. Obviamente que vai ter a mais primordial de todas, que é a verdade com V maiúsculo, que eu vou deixar para falar um pouco mais no final. Mas aí entra naquilo que a Juliana comentou, né? Poxa, será que eu fico com medo, né? Que agora eu vejo esse oceano todo aberto? Não, não fique com medo disso. É algo bom, é algo ótimo que vai te acrescentar. Não tenha medo de se aventurar nessas questões que você também que faz bem para você, que te elevam nessa questão profissional, como você disse. Mas repare que a educação não é só o aspecto profissionalizante. A educação, embora passe ali também, a gente vai ver isso no mundo corporativo, mas passa por uma elevação da alma. Por isso que é de extrema importância o estudo das escrituras, dos bons livros, como fala lá em Doutrina e Convênios 88, o estudo das coisas do mundo, como também fala nessa mesma sessão, se eu não me engano, que fala que os discípulos, né, o profeta e todos os outros que haviam sido chamados, eles eram incentivados pela própria boca do Senhor de eles conhecerem as histórias das nações, de conhecerem as culturas das nações, de conhecerem a realidade de todos que eles estavam, porque aquilo traria um acréscimo para a alma deles. Então, educação, que é o ponto que eu queria chegar, é justamente isso. Todos nós, quando nascemos e a gente vai aprendendo, nós estamos numa caverna e nós precisamos sair dessa caverna, porque às vezes a gente fica lá limitado, vendo só sombras. E entrar nessa realidade só através de estudo e de sabedoria, do estudo e da fé. Da parte teórica, de você sentar, estudar, ponderar naquilo que você aprendeu ali lendo e aplicá-lo aquilo na vida real, fazer a confrontação. Será que eu consigo aplicar aqui um princípio do evangelho no mundo real para ver se ele realmente é verdadeiro? Porque se ele não consegue se aplicar na realidade, não tem como ser verdadeiro, correto? Se eu aprendo aqui que 1 mais 1 é 2, se eu não aplicar aqui que pegar 2 biscoitos, 2 bolachas e ver que elas realmente são 2, se isso não se materializar na realidade, não tem como ser verdade. Então, educação é justamente isso. Nós saímos da nossa caverna, da nossa prisão e conhecermos a realidade como ela é. Ivone. Ok, estão me ouvindo? Obrigada. Então, quando vocês estavam falando, eu tentei levantar a mão quando você fez essa pergunta, mas eu não achava a minha mãozinha aqui. Mas obrigada. Então, o que eu entendo de educação, como a irmã falou, agora ela já fez curso, está acima, tudo mais, nós vemos muita gente de colarinho branco com estudos, tem de tudo, até médico, enfim, enfim, enfim. Mas é grosso, é pessoas que não sabem lidar com os outros, como você está falando agora, sai da sua caverna e vai. Então, eu acho que educação, primeiro de tudo, Joseph Smith não tinha estudo, e ele fez o livro de Mormon. Como? Então, vamos deixar que o Espírito nos conduz. Primeiro de tudo, quanta gente que é batizada e que não tem estudo, mas é melhor do que eu estudei um monte. Então, não é o estudo que vai me fazer melhor. Vai me ajudar muito, que a igreja ensina isso. Eu não estou desprezando o estudo. Mas, primeiro de tudo, eu tenho que me respeitar a mim, respeitar o próximo e ouvir o Espírito Santo. Porque Joseph Smith fez o quê? Ouviu o Espírito Santo, ouviu o Senhor, traduziu sem ter nada para ajudar ele. Então, primeiro de tudo, é nós saber o nosso valor, a nossa capacidade e respeitar os próximos, como a gente via lá manitas e nefitas.
respeitando o próximo. Quantos não tinham estudo? Não estou desprezando o estudo, me entendo o que estou falando. Mas, primeiro de tudo, eu tenho que ter o desejo, como vocês falaram vários aí, eu tenho que saber que eu preciso entender, compreender as coisas e aprender. O livro de Mormon a gente aprende muito. Quem não sabe ler, escuta, porque agora nós temos aplicativo de escuta. Então, vamos escutar para poder entender também. Então, é meu ponto de vista e meu entendimento. O que adianta eu ter estudo? Eu já tenho até lá, não sei até onde. Já estou chegando no céu. Mas não tenho respeito para com ninguém. Sou daquela grossa, a gente conhece muita gente hoje em dia aí, seu ladrão, orgulhoso, vaidoso, egoísta. O que adianta tudo aquilo que ele tem? Se nem segue ao Senhor. Obrigada. Obrigado a você, Ivone. Isso que você trouxe aqui ele é muito interessante, porque esse lado do estudo, a gente tem que ter aí talvez o cuidado com a armadilha, não que o estudo traz para nós, mas que a gente cria, que é do quê? Não, aqui, ó, eu Tá fiz mudo? faculdade, eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, aprendi 10 idiomas, então eu conheço tudo, eu sei um monte de coisa e nada nem ninguém pode me ensinar, né? E aí o que que é isso? Se a gente não tomar cuidado, não, reparem, não é com o estudo e com o conhecimento, mas com o orgulho que brota dentro de nós por causa, no caso aqui do conhecimento que a gente adquiriu, certo? A gente pode acabar usando esse conhecimento, em vez de nos elevar, como uma pedra de tropeço, tá certo? Então vejam só, a educação verdadeira é justamente ter a sabedoria do quê? Vamos pegar o caso aqui de Joseph. Ele não tinha letra nenhuma. Ele mal e mal estudou ali os primeiros anos elementares da escola, mal sabia ler e escrever, mas ele foi sábio no quê? Deus está falando comigo, inclusive pelo Espírito. O que que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Vou fazer o que ele mandar. Ele está dizendo que as palavras do livro de Mormon são assim, assim, assado, então eu vou copiar assim, assim, assado. E reparem que justamente por causa dessa atitude sábia e humilde de Joseph, ele começa a ser elevado, inclusive intelectualmente. Quando a gente pega o Joseph Smith lá de 1820, nessa questão, vamos dizer assim, de conhecimento e intelectualidade, ele é um. Quando ele chega no fim da vida dele, ele é outro. Justamente porque ele aprendeu do melhor professor, que é o Espírito de Deus. Ele aprendeu de tudo, ele aprendeu coisas ali relacionadas a outros idiomas, inclusive mortos, vamos considerar assim. Ele aprendeu outras coisas relacionadas a vários outros assuntos, justamente por conta dessa atitude sábia e humilde do que vou me colocar onde devo, porque é o Senhor, o maior de todos os professores, vindo me ensinar. Então, aqui também tem a ver com esse elemento educativo que eu estou querendo dizer. De que às vezes a gente se fecha, às vezes num conhecimento que é amplo, que é muito grande, mas que se a gente não tomar cuidado, ele vira a nossa caverna também no sentido do quê? De que eu sou orgulhoso, de que eu não quero aprender. E que é justamente o fim da alegoria que o Guilherme relatou aqui para nós. Qual que é a parte final da alegoria de Platão ali? Aquele personagem que ele se solta das correntes, ele vai e conhece o mundo, ele tem justamente aquele impulso que o Guilherme falou ali, de quando ele querer voltar para contar as coisas para os outros. E ele faz isso. Ele volta lá para a caverna. E quando ele chega lá na entrada da caverna, o que que acontece? Ele começa a falar: ó, o que vocês estão vendo aí é falso, isso aí são projeções, isso aí são é, sombras de algo chamado luz, tal, 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 só que as pessoas não conhecem aquilo. E aquelas outras pessoas que ainda estão presas na caverna, a maioria delas não leva aquele personagem a sério. Inclusive, alguns chegam a dizer para ele: ó, se você continuar aqui enchendo a nossa paciência, a gente vai ter que pôr fim em você. Então, reparem só que muitas vezes a gente quer se fechar em certas coisas, muitas vezes por conta do orgulho da gente não aceitar ser ensinado do alto. No fim das contas, né, a alegoria da caverna, Platão ele está contando ali um pouco do que foi, né, de forma alegórica, a vida do mestre dele, que foi Sócrates, que ele aprendeu diversas coisas pela observação dele, por uma intuição dele, por questionar, por fazer questionamentos.
E quando ele estava ensinando as outras, muitos se ofenderam com aquilo. E no final, até, de certa forma, mataram ele ali por, é, vamos dizer assim, condenaram ele ao suicídio, né? É até engraçado isso, de certa forma. Mas reparem que aqui, então, quanto mais conhecimento nós temos, a gente precisa tomar cuidado com essas duas coisas. Para nós não nos fecharmos e criarmos ali uma nova caverna, mas também para quando nós recebermos o conhecimento, nós não acharmos que é só mais uma sombra falando no meio ali da caverna que a gente vive. Às vezes nós estamos sendo ensinados pelo alto, mas por conta do nosso orgulho, a gente quer achar que é só mais uma sombra ali aleatória passando no fundo da caverna. Quando na verdade não é, quando na verdade às vezes é o próprio Espírito do Senhor que está vindo do alto nos ensinar. Alguém quer fazer um comentário? E aí eu vou continuar o assunto, que senão eu vou perder aqui o fio da meada. Quem que é? Juliana, você queria? Tem uma parte, ô, Lucas, que já teve um desenho que fizeram há muito tempo. Que ele, quando vem avisar, eles que estavam na caverna começaram a ver ele como um monstro, porque ele ficou gigante, sabe? E aí ele fala assim: nossa, ele virou um monstro. Isso meio que colocou na cabeça de alguns: putz, se a gente for também, a gente se torna monstro. Então, a gente às vezes realmente tem que usar a sabedoria nesse lado, ó. Vamos aguardar até ele chegar aqui, né? Não fazer meio que um juízo antes de ver o que aconteceu, né? Porque a gente às vezes gosta de fazer juízo sem antes saber o que está vindo com aquela pessoa ou com aquele conhecimento. Então, a gente tem que ter realmente sabedoria para balancear todo o conhecimento. Perfeita. Essa palavra juiz, ela é bem interessante, que ela vai ter tudo com a questão de julgar. E julgar está muito relacionado à sabedoria. Quando a gente abre lá no Guia de Estudo das Escrituras, no verbete sabedoria, ele vai dizer o seguinte: é a capacidade ou o dom de Deus de saber julgar corretamente. Então, ora, se a gente não tem todos os dados ali para conseguir fazer um julgamento justo, julgar aqui, tomar juízo naquele momento é imprudente. Então, reparem que no fim, como o Deodato disse agora, né? No fim, aquelas pessoas, elas julgaram errado aquele homem que voltou justamente para contar para eles o que era a verdade, o que era a realidade. Então, se a gente não tomar cuidado de agir de forma sábia, que é justamente tomar juízos corretos, né? E você, para você fazer isso, você precisa o quê? Levantar informações, você ter conhecimento, você levantar hipóteses, você analisar as coisas de uma forma, às vezes, mais ampla do que, às vezes, como a gente vê aqui, de uma forma mais paciente, né? Então, justamente a questão de tomar juízo tem tudo a ver aqui com agir com sabedoria, certo? Muito bem. Continuando aqui, deixando para trás a caverna de Platão, é uma das alegorias favoritas aqui que eu gosto, que eu tenho. Vamos passar então aqui para a seguinte questão. Então, como podemos. A gente já falou um pouco disso, mas vamos voltar aqui. Como podemos ter mais conhecimento para poder julgar, para poder agir de forma mais sábia, né? Vamos ler lá em Doutrina e Convênios, seção 55, no versículo 4. Nesse ponto aqui da restauração, William W. Phelps, ele está, vamos dizer assim, chegando ali no meio dos membros que estão recebendo as primeiras revelações, né? No caso de Joseph Smith, no meio ali do começo da igreja. E o irmão Phelps, ele vai receber, vamos dizer assim, a sessão 55 como uma revelação para ele, né? Embora seja ali uma revelação para ele de algo que ele deveria fazer, reflete ali um pouco na questão que eu quero pegar de como nós precisamos ganhar, então, as informações, o conhecimento para poder agir de forma sábia. Eu mesmo posso ler ou alguém gostaria de ler, Su? Fica à vontade. Fica à vontade, Lucas. Então eu mesmo vou ler. Não sei se o pessoal está acompanhando com as escrituras, então eu mesmo vou ler. Seção 55, verso 4 diz:
E também serás ordenado para assistir o meu servo Oliver Cowdery. Então, o William W. Phelps estava recebendo a ordem de ser um assistente de Oliver Cowdery. No quê? Na tarefa de imprimir e selecionar e escrever livros para as escolas desta igreja, a fim de que as criancinhas também recebam instrução diante de mim, como me é agradável. Ou seja, irmão Phelps e irmão Calder, eles teriam ali a missão, o encargo de selecionar, ou até mesmo de escrever livros, como fala ali na Revelação, para ensinar as crianças desde cedo. Justamente para quê? Para educá-las. Começando ali nas primeiras letras, conhecendo ali nas questões, vamos dizer assim, nas matérias de escola, no caso lá, o inglês, a alfabetização, questões talvez de história, de geografia, obviamente também matemática, assim por diante. Mas reparem que o Senhor, Ele mesmo está dizendo, selecionar livros para as escolas desta igreja. E aí a gente volta na sessão 88, que é o que dá mote para o projeto que eu, a Sara e o Maxwell criamos, que o Senhor fala, né? Buscai diligentemente pelo estudo e pela fé. Onde? Nos melhores livros. Então, aqui, justamente, de novo, talvez aqui o mote principal do projeto que nós temos lá no Pelo Estudo e pela Fé, justamente incentivar as pessoas a estudar mais livros, a buscar mais conhecimentos, porque é nesse processo que nós fazemos a educação nesse sentido da alegoria de Platão. Quanto mais conhecimento nós temos, mais chances nós temos de conseguir julgar sabiamente a realidade, de entendê-la melhor. E isso que ele está falando aqui não é simplesmente eu. O Senhor mesmo, em duas escrituras, em revelações, vamos dizer assim, modernas, ele está dizendo: buscai nos melhores livros. Nós precisamos, então, como membros da Igreja Verdadeira, a minha percepção disso é buscar ter aqui uma vida, vamos dizer assim, não sei se esse é o melhor termo, tá? Mas criarmos, alguém usou a palavra cultura, né? De termos a cultura de termos também uma vida intelectual na nossa vida, tá? O que que eu quero dizer com isso? A maioria aqui talvez tem filhos, ou é filho, ou tem pais, ou tem irmãos. Então, reparem que parte de nós está relacionada à família, né? Vamos dizer assim, as nossas posições como pai, como mãe, como esposo, como cônjuge, como filho, como irmão. Isso é parte do que nós somos. Uma outra parte é aquilo que a gente comentou, a nossa parte, vamos dizer assim, profissional também. Além de ser pai, esposo, eu também sou contador, eu também desenvolvo uma profissão. Além de ser pai, esposo e contador, eu também sirvo na igreja num chamado. Eu sirvo na minha comunidade de alguma outra forma. Então, reparem que existem várias áreas diferentes da nossa vida que compõem o nosso eu, tá certo? E muitas vezes, e até de novo, é onde eu e a Sara Max a gente percebeu que a gente devia trabalhar entre os membros, era justamente fomentar essa parte do nosso eu, da formação, vamos dizer assim, intelectual. Eu e a Sara Maxwell, nós não somos intelectuais de carreira e longe disso, né? Eu sempre digo, pessoalmente, eu sou um curioso, né? Eu sou um curioso que gosta de estudar e questionar algumas coisas e perguntar e compartilhar ali algumas percepções que eu tenho e ouvir as percepções dos outros. Mas todos nós precisamos desenvolver esse aspecto do nosso eu intelectual, tá? Isso não significa que todas as pessoas devem seguir ali uma vida acadêmica, ser um professor schooler que fala trocentos idiomas e domina 110 mil assuntos de cabo a rabo. Mas quando eu digo que todos nós devemos ter uma vida intelectual, é que todos nós precisamos desenvolver esse nosso lado relacionados a conhecimento. Como diz lá em Doutrina e Convênios 88, se não me engano, né? Que o Senhor mesmo ele pede para os servos dele conhecerem bons livros, conhecerem a história dos povos, conhecerem as culturas dos povos, justamente porque aquilo eleva eles, justamente aquilo educa eles, os prepara justamente para conhecer a realidade das coisas. E aí, então, vou entrar daqui a pouco na parte final, tá?
do porquê que a realidade ela é tão importante. Su, você levantou a mão. Você estava falando sobre educação formal e eu estava pensando também um pouquinho no que a Ivone falou, né? Se a gente pensar Jesus Cristo, desde criancinha, ele foi aprendendo, ele estudou, né? Não foi, digamos assim, uma formação formal, uma educação formal, mas ele estudava as escrituras, ele estudava a palavra dos profetas e tudo mais. Então, a gente pode falar isso como um tipo de educação, Ivone. É uma educação religiosa. E aí eu estou pensando agora em como a igreja tem visto nos últimos dias a preparação para a segunda vinda. Eu acho, talvez tu tenha ouvido falar sobre isso, Maxwell, Lucas, mas não está mais ou menos com um mês, mais ou menos, que a igreja estava falando com a escola de medicina, sobre a escola de medicina da BYU, né, e enfatizando a importância que a BYU, a escola de medicina, vai ter na segunda vinda, né? Nós não sabemos por quê, né? A escola de medicina vai a primeira presidência, digamos assim, a igreja enfatizou mais ou menos a importância da escola de medicina, da BYU, que vai ter na preparação da segunda vinda. E também a gente tem visto o Pathway, né? Eu acho que foi semana passada, uma autoridade estava falando da importância da Pathway, do Pathway, né? E agora a gente vai ter em português também para a gente aqui no Brasil, né? A importância que a igreja está colocando em aprendizado também secular como preparação para a segunda vinda, né? E aí é uma coisa que eu acho que foi ontem, até o irmão estava falando, né? Todo tipo de conhecimento que a gente vai adquirir vai ser importante, né? Digamos que, eu espero que aconteça, digamos que, né, eu consiga a exaltação. Mesmo que a Surema consiga a exaltação, a Joana, o Miguel, o Alberto, ou seja lá quem for de nós que vamos estar tentando fazer a coisinha certa, a gente vai precisar também de conhecimento que a gente adquiriu para a criação de mundos, saber um pouquinho de biologia, de seja lá o que for. A gente pode o que a gente às vezes ter uma não ter uma concepção bem clara da coisa é a gente pensar, digamos que a pessoa recebe a exaltação, ela já vai ter o conhecimento de tudo e poder para fazer tudo. Mesmo depois da nossa exaltação, a gente vai crescer ainda de graça em graça. É uma coisa que eu vou ter todas as ferramentas, né? A pessoa vai ter todas as ferramentas para a criação de mundos, mas as pessoas vão estar, talvez, em níveis diferentes de acordo com o conhecimento que adquiriram nessa vida. Então, qualquer tipo de conhecimento, formal ou informal, qualquer tipo de educação, ela vai ser importante para a gente. E aí eu estava pensando, como é que uma escola de medicina vai ser importante na preparação da segunda vinda? Né? A gente vê a coisa de curas, como é que eu faço para que as curas aconteçam de forma mais rápida? Então, eu entendo educação, ciência e religião, tudo no mesmo, elas podem andar é, 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 de lado a lado, né? A gente pode crescer lado a lado, e o Senhor ele tem enfatizado muito isso. Eu achei muito bonito esse projeto, essa ideia do Lucas, né? E do grupo deles, né? Dos amigos, né? De tentar focar também na educação formal. Pode ser que a minha educação formal, por exemplo, eu tenho uma educação formal. Se eu for falar, eu acho que eu tenho uma educação formal em não sei quantas áreas. Eu não uso a minha educação formal no meu dia a dia, que eu aprendi nessas áreas. Eu não uso meu mestrado em sociologia, em gerontologia, ou seja lá o que for, doutorado não sei das quantas, né? Esse é um conhecimento que eu adquiri à parte. Eu adoro cozinhar. Essa é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o tipo de conhecimento que a gente obtém que pode nos ajudar mais lá na frente. Desculpa, Lucas, acabei falando mais do que era preciso. Não, mas é justamente isso. Casa até com o comentário da Mariana aqui que ela fala: a educação é tão importante que a igreja está totalmente voltada para esse aspecto, tanto nas questões espirituais quanto nas seculares. E aí, isso que você falou, Sulema, é totalmente real. Nem sempre todos os cursos, vamos dizer assim, profissionais que a gente vai usar todos os dias na nossa vida, tá certo? Isso não significa que eles são perdidos.
eles compõem não o nosso profissional, mas ele compõe a nossa pessoa. É essa questão de educação que a gente precisa estar focado. Não é a formação de uma área da nossa personalidade, mas é um todo nosso que precisa ser formado. E isso é educação, quando a gente vai formando esse todo nosso. Reparem que, como diz ali, né, a igreja está focada bastante em promover, né, fomentar a educação. Isso tem a ver com o lado, vamos dizer assim, profissionalizante, mas não significa também que quando eu sento ali no meu sofá e leio um livro de poema, eu não estou praticando a vida intelectual, eu não estou praticando o conhecimento, a busca dele, certo? Reparem que às vezes a gente foca muito na questão, não, para eu ter conhecimento, para eu ter ali, vamos dizer assim, um aspecto intelectual na minha vida, eu preciso me matricular formalmente num curso. E não é isso. Isso pode ajudar e com certeza irá ajudar também, tá? Não estou dizendo que é perda de tempo, muito pelo contrário. Se vocês puderem fazer isso, que façam. Mas repara que esse aspecto, essa parte de nós, da vida intelectual, ela não tem travas, ela não tem as travas no pulso e no pescoço, como lá na alegoria da caverna, de que tem que ser numa escola formal XYZ. A partir do momento que a gente senta e lê um bom livro, a gente está fomentando essa educação na nossa vida. E é justamente isso que tanto eu e o Max e a Sara, às vezes a gente sentia falta, inclusive entre os membros brasileiros da igreja. Às vezes a gente foca muito nessa questão de que a educação é só na escola ali formal. E não é. A educação, ela é parte do nosso desenvolvimento como ser todo, e não como só o lado profissional. De novo, é importante, nós devemos fomentar esse lado, mas a gente não pode tirar da nossa mente de que quando você ouve uma boa palestra no YouTube, um bom discurso na conferência geral, lê um bom livro, lê poema, rimas, literatura, tudo isso está enriquecendo o nosso ser, tudo isso é o processo de educação, tudo isso deve fazer parte da nossa vida intelectual, que é um aspecto do nosso eu, tá bom? Eu sei que tem algumas pessoas com a mão levantada, mas é que o meu horário também está dando, Su. Então eu quero só passar para o final e aí a gente ouve os que estão com a mão levantada no fim, pode ser? Tá. Pois bem, chegamos então aqui na parte, talvez, no ápice do porquê de ter uma vida intelectual e do porquê nós precisamos de educação, né? Como na alegoria da caverna, muito bem contada pelo Guilherme aqui, que trouxe para nós, aquele homem ele conhece a realidade. E esse é aquele segundo aspecto que eu falei lá no começo da nossa reunião, que é a segunda e talvez a maior finalidade do conhecimento. A gente chegar na sabedoria e principalmente chegar na verdade. Aí a questão é, o que é a verdade? Uma das definições de verdade que eu mais gosto é de que a verdade, ela é aquilo que acontece na realidade. Então, se nós não podemos transportar algo, vamos dizer assim, teórico para a realidade, dificilmente aquilo lá vai ser verdade, certo? Então, a verdade, ela acontece dentro do campo da realidade. Tá, mas isso ainda está um pouco, vamos dizer assim, vago demais, né? Vamos então aqui nos firmar nas palavras de quem entende mais do que eu, tá? Vamos ficar aqui nas palavras dos profetas. Na conferência de outubro de 2023, tem um discurso intitulado Verdade Eterna, do Elder Pingree Jr. É um nome engraçado, né? Para quem ouve em português, é o Elder Pinguim, né? Mas é um discurso excelente sobre o tema da verdade. E esse tema, essa palavra, às vezes ela é tão vilipendiada ou mais do que o próprio termo educação. Porque a verdade nos nossos dias hoje, ela pode ser muitas vezes qualquer coisa, aquilo que eu quero. Mas
como a gente vai ver aqui, para o Senhor não é bem assim. Nas palavras do Elder Pingree, ele diz o seguinte: o Senhor nos ensinou por meio das Escrituras que a verdade é o conhecimento das coisas como são, das coisas como foram e das coisas como serão. Doutrina e Convênios 93, 24. A verdade não foi criada nem feita. Doutrina e Convênios 93, 29. E a verdade não tem fim. Doutrina e Convênios 88, 66. A verdade é absoluta, fixa e imutável. Em outras palavras, a verdade é eterna. Esse pequeno trecho aqui, ele é tão rico, mas tão rico que, assim, daria para passar um ano fazendo reuniões dominicais só sobre esse parágrafo aqui, tá? Mas vamos tentar aqui condensá-lo no tema principal. A verdade, ela é absoluta, fixa e imutável. Hoje em dia a gente ouve muitas vezes aquela questão, né? A minha verdade é XYZ e a verdade da Sul é ABC. E assim, a primeira vez que eu ouvi isso já me causou assim um incômodo tão forte. Eu não tinha tanto, não que hoje eu seja conhecedor das coisas, tá? Mas eu era um missionário recém-retornado, então tinha algum conhecimento um pouco das escrituras, do plano, etc, etc. E quando eu ouvi um membro da igreja dizer isso me causou um certo incômodo, né? Como assim a verdade para mim é uma coisa e para o outro fulano é outra? A gente pode fazer algumas, vamos dizer assim, associações de que às vezes pontos de vista sobre um tema são diferentes, e isso é verdade. Tem até aquele videozinho da igreja, acha no YouTube, sobre pontos de vista da verdade, né? Que todas as pessoas elas são cegas, né? E elas estão tocando um elefante, né? E um toca a tromba, o outro toca a cauda do elefante, o outro toca a pata, e cada um descreve só aquilo que eles tocaram. Embora eles descrevam com uma certa razão aquilo que eles tocaram não era o todo, não era o elefante, era a pata, era a cauda, era a tromba. Então eles viram parte da verdade. E aí sim, de fato, às vezes, pontos de vistas e aplicações para cada pessoa são diferentes, na verdade, né? Por exemplo, se alguém tem diabetes, a verdade para aquela pessoa é que ela não pode exagerar no açúcar, diferente de uma pessoa que não tem. Agora, isso são exceções, são aplicações de certas exceções que acontecem na realidade. A questão é que a verdade ela é imutável. Ela não pode ser diferente para mim, de um jeito para mim e diferente para outra pessoa. A verdade, ela se impõe segundo as Escrituras, segundo a palavra do Senhor. Então, aquele termo, a verdade, ela é relativa, ela não é comportada no Evangelho de Jesus Cristo. E esse termo, e esse tema, ele é extremamente perigoso. Não porque eu estou falando, mas porque o próprio profeta, o presidente Nelson, ele mesmo disse. No discurso de outubro de 2022, intitulado O que é a verdade, ele diz: muitas pessoas na Terra hoje só estão afastadas da verdade por não saberem onde encontrá-las. Algumas pessoas querem nos fazer acreditar que a verdade é relativa, que cada pessoa deve determinar por si mesma o que é verdade. Tal crença é apenas um mero desejo daqueles que erroneamente pensam que também não serão responsáveis perante Deus. Veja que alerta o presidente Nelson está fazendo sobre essa percepção de que a verdade é relativa. Não é bem assim. O Elder Pringle já falou ali naquele outro discurso. Ela é imutável, ela é fixa e ela é eterna. E o presidente Nelson está dizendo aqui de uma forma bem clara, segundo o prisma do Evangelho. A verdade, ela não é relativa. O que isso quer dizer? Ou Jesus Cristo é o nosso Salvador ou não é. Ou Joseph Smith viu Deus de Jesus Cristo ou ele não viu. Não pode ser, a verdade não pode ser para mim ele viu e para o meu irmão ele não viu e as duas coisas estão valendo. Reparem que isso dá um bug na cabeça. Como que duas coisas contraditórias podem estar na realidade ao mesmo tempo? Não tem como. Ou uma tem que ser verdadeira e a outra falsa, ou as duas falsas, ou uma só tem que ser verdadeira. Não tem como relacionar, na realidade, duas coisas tão contraditórias. Então, reparem que a verdade, ela não é relativa a tal ponto como o mundo hoje ele busca
colocar nas nossas vidas. Ah, não, a verdade é relativa. Você pode crer numa coisa e eu no oposto, e essas duas coisas ser verdade. Não, tudo bem, todas as pessoas têm o direito de crer no que quiserem. Mas a verdade é o quê? Ela é assim ou ela é assado? Vejam como o prisma do evangelho não é como o prisma do mundo. E o prisma do mundo hoje, como diz aqui o presidente Nelson, é uma mera crença de um desejo daqueles que erroneamente pensam que não são responsáveis perante Deus. Então, tudo aquilo que a gente comentou sobre conhecimento, sobre agir com sabedoria, com fé e principalmente educação, nos leva para o tema mais importante, que é o título do discurso do presidente Nelson. O que é a verdade? Tudo que a gente discutiu hoje, tudo que a gente discute na igreja, tudo que os filósofos discutiram desde que o mundo é mundo. E não falo isso num aspecto de condená-los, porque muitos buscavam realmente encontrar o que é a verdade. Tudo isso é justamente para o mais importante, encontrar o que é a verdade. Acho que esse é o tema mais, talvez, espinhoso e mais buscado desde que o mundo existe. O que é verdade, né? Tanto é que sempre vem as perguntas: por que estamos aqui? De onde viemos e para onde vamos? O que é verdade disso? O que é verdade da vida? E nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós temos a verdade acessível na nossa mão. A verdade, no fim das contas, na verdade, ela pode ser sintetizada numa única pessoa, que é o Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, o que é verdade, melhor dizendo, pode ter como resposta Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o criador de todo esse mundo real que nós vivemos, com todas as leis, vamos dizer assim, da física e da moralidade também. Por isso que os mandamentos, eles são reais e verdadeiros. Por isso que eles, quando aplicados, eles têm efeitos nas nossas vidas, porque está segundo a lei daquele que criou a realidade que nós vivemos, daquele que criou segundo a verdade, porque ela sempre existiu, como fala ali na seção 93 de Doutrina e Convênios. Então, reparem que tudo isso que nós falamos sobre educação, conhecimento, nos leva, embora passe pelo aspecto familiar, social, profissional, intelectual, tudo nos conduz a encontrar o que é a verdade. E a verdade, eu presto o meu testemunho, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Embora todos os outros conhecimentos que nós vamos ganhar na nossa vida, eles vão ser úteis, né? Como a Su comentou mais cedo, e até aquela sessão 130 de Doutrina e Convênios, quando nós ressurgirmos, ressuscitaremos com todos aqueles conhecimentos, tudo aquilo será bom, maravilhoso, mas tudo aquilo será um mero apêndice da verdade central, que é conhecer o Salvador Jesus Cristo. Quando nós conhecemos o Salvador Jesus Cristo, nós conhecemos a realidade do mundo que nós vivemos. Nós conhecemos as leis que fazem o mundo ser como ele é. Nós conhecemos a realidade do mundo como ele virá a ser depois da segunda vinda dele e depois do julgamento. Então, tudo é o que é a verdade. Toda educação, todo conhecimento vai nos levar de alguma forma, nem que seja como analogia daquilo que a gente aprende, por exemplo, numa empresa ou numa faculdade, sobre um determinado tema que às vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas se existe verdade em algum tema, por exemplo, numa lei administrativa, aquilo faz parte do evangelho, segundo diz o presidente Brigham Young. Então, quando a gente estiver praticando a nossa vida intelectual, na nossa vida de ganhar mais conhecimento, seja formalmente numa escola ou sentando no nosso sofá lendo um bom livro de literatura, poema, filosofia ou qualquer outra coisa que seja, no fundo, a gente precisa estar com aquela pergunta: o que é a verdade nisso aqui que eu estou lendo? Tem alguma verdade? Tem alguma verdade que me conecta com a verdade com V maiúsculo, que é Jesus Cristo? Então, mais uma vez,
toda educação, todo o processo de sair da caverna para entrar no mundo real, para ver a luz, para poder sentir a luz, mesmo que cause incômodo nos nossos olhos, é para conhecer o Salvador Jesus Cristo. Então, para finalizar, eu gostaria de prestar meu testemunho de que o conhecimento nos leva ao Salvador, deve nos levar ao Salvador. E eu testifico disso em nome dele. Amém. 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 Nossa, Lucas, muitíssimo, muitíssimo obrigada. A gente tem duas pessoas que estão com a mão levantada, com as mãos levantadas, né? A gente tem, acho que a primeira foi a Ivone, depois a Juliana. E depois, gente, eu gostaria de pedir que a Juliana e a Ivone, que a gente levasse em consideração o tempinho do Lucas, viu? A gente está tendo o privilégio de ter o Lucas, a princípio seria só para 1 hora, e a gente já está se estendendo um pouquinho mais, mas a gente vai ter a Ivone, a gente vai ter a Juliana, depois a gente vai voltar para as considerações finais do Lucas, né? Eu não sei se o Lucas depois quer falar um pouquinho mais, um pouquinho do trabalho dele, né? Mas vamos lá, Ivone, Juliana e depois o Lucas. Por favor, Ivone. Sua mãozinha já está erguida, minha flor. É só Tá no ligar o mudo. microfone. Tá no mudo. Era o microfone, eu não achava. Obrigada. Então, duas coisinhas, quero não demorar. Primeiro, que você falou estudo para os médicos, não sabe por quê. Em guerra, o que mais precisamos é médicos. Outras coisas, agricultores e outras coisas, não, porque nós vamos precisar de muito médico. E nós estamos sabendo o que vem aí para frente, que já está sendo anunciado, quer dizer, anunciado, avisados o que vai ter. Pode ter guerra e as doenças que estão vindo. Outra que ele falou aí do ponto de vista, tinha outra história também, de um pai com 4 filhos, e aí ele disse, cada um vai em tal lugar, vai para uma cidade, um país diferente, naquele tal lugar, em épocas diferentes, a 4 estações do ano. Então, cada um foi numa estação. Quando voltou, o pai dizia, e aí, o que vocês viram? Acho que vocês já ouviram essa história. Um viu folhas secas, a árvore pelada. Outro viu a neve. A árvore estava cheia de neve, de folhas, enfim. Outro viu a árvore florida. Outro viu, às vezes, ela cheia de flores, de frutos. Então, quer dizer, Cristo está ali, mas depende do ponto de vista que a gente vê ele. Aí eu vi ele de costa, eu vi ele de lado, eu vi ele de frente, eu vi ele sentado. Então, o que nós vamos pensar ou achar? E vai depender da minha fé, da minha crença nele e de saber que ele pode fazer a diferença, que aquela árvore que eu vi pelada lá, as folhas no chão e tudo, ela vai ter o tempo de dar seu fruto. Eu tenho que esperar, mas ter fé e perseverança de poder colher esses frutos. Então, Cristo também tinha o seu tempo, suas horas de estar aqui ou ali para fazer sua obra. Então, isso que eu estava pensando aqui. Ele está em todos os lugares. E como diz, vós sois um templo de Deus, então ele mora dentro de mim. Eu tenho que deixar ele agir na minha vida. E acreditar nisso. Com fé nisso, eu tenho histórias para contar que como ele mudou e muda todo dia. Eu não o vejo, mas sinto ele sempre aqui, quase que dentro de mim. Porque eu oro e eu peço, Senhor, por favor. Tem coisa que eu não consigo, 2 homens não levantar. Ai, precisa de um terceiro. Eu digo, tudo bem, obrigado. Senhor, por favor, me ajude. E de repente aquela coisa está lá em cima. Não foi a minha força, mas ele estava comigo. E eu sei que ele está. E que eu posso, se eu chamar, e ele vem na minha vida. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Ju? Oi. Irmão, obrigada por essa alegoria. Não é que eu quero me afastar da igreja, não, gente. Não é isso, não. É só porque
acho que eu estou deixando realmente a caverna, e a gente, criado na igreja, a gente tem umas tradições que não tem nada a ver com nada, né? E aí a gente se libertar disso para ver uma nova realidade, porque depois que eu entrei nessa mentoria, eu achei que eles são até melhor do que eu. Falei, nossa, eles vivem o evangelho mais que eu, porque eles realmente buscam ser honestos, entregar um bom serviço, cuidar da família, preservar a família, né? Eu tive uma aula como lidar com a família. E a moça, a minha mentora lá, explicou a rotina dela, que ela faz a família, ela é católica. Eu falei, nossa, a mulher parece até recebeu treinamento na igreja, porque ela faz igual a gente, tem para a família, tem para as crianças, cuidar da casa, tudo isso bonitinho. E eu falei, nossa, né, estudar faz bem mesmo, né? Porque você pensa que eu quero dizer que, na verdade, até reforçou as coisas que a igreja ensina. A questão mesmo, eu acho que são as tradições, né, que a gente tinha, que eu tinha, né, no caso de ver o mundo, e agora eu estou vendo um mundo diferente. Aí isso é assustador, né, porque agora eu tenho que livrar daquilo e deixar novas ideias chegar, e você fica meio que sem parâmetro, né. Mas, assim, eu sou muito grata pelo conhecimento, sim, por estar aprendendo tantas coisas, de tantas, assim, acho que de um ano para cá eu sou uma outra pessoa, né? A Juliana que tinha nem existe mais, né? Acho que até a questão do divórcio foi bom por isso, que agora eu posso ver outras coisas, outra realidade. Enfim, tudo é aprendizado, né? Eu estou lendo um livro sobre gratidão, então agora eu agradeço por tudo. Até o divórcio foi bom, porque agora eu aprendo, tenho novas oportunidades, um novo mundo que eu estou conhecendo, com novos conhecimentos. E é isso, né? Estudar. Agora até criei já o hábito de ler, toda noite deixei o Instagram para ficar lendo meus livros, aí tem sido muito melhor. É isso. Muito bem, obrigada, Juliana. Esse é o sonho lá do Pelo Estudo e pela Fé, é justamente esse, que a gente deixe mais o Instagram de lado para poder se abraçar num bom livro. E sobre o que a Juliana falou ali, é isso mesmo, é o conselho de Paulo: estuda tudo, retém o que é bom. Só buscar fazer esse filtro com a inspiração do Senhor. Eu não vou dar consideração final, que acho que aquilo que eu falei no fim é o suficiente, tá, Su? Porque acho Muito que bem. qualquer coisa que eu falar aqui não vai ser acrescentar mais do que a verdade em Jesus Cristo, né? Muito bem, gente. Opa, Silvana, estou vendo sua mãozinha aí erguida, mas vamos fazer o seguinte: vamos ver se a gente libera o Lucas às 10h30, tá? Porque o tempinho dele seria realmente de 1 hora, mas a gente gostaria de agradecer do fundo do coração, Lucas, por esse teu tempo, disponibilidade. Eu gostaria, se você tivesse um tempinho, de colocar aqui o link do canal de vocês, né? Eu sei que vocês falaram, a gente volta já já para ti, Silvana. Eu sei que a gente falou, Coloquei. eu sei que ele falou aqui sobre a questão do Instagram, a Juliana também, mas isso não significa dizer não acompanhar a página do Lucas, tá? Então, Lucas, coloca Já aqui para coloquei. muito bem, coloca aqui para a gente a tua informação. Lucas, muitíssimo obrigada. A gente vai agora para Silvana, a Isabel, a Bel, Silvana, né? E eu gostaria de pedir também que a Silvana, depois da breve fala, que ela pudesse fazer a nossa última oração. E aí a gente termina já com chave de ouro. E só lembrando, gente, que amanhã a gente tem a oração no mesmo horário, o mesmo link sempre. Sexta-feira a gente vai ter o Clube do Livro com a Mariana, que com certeza ficou muito animado com o Clube do Livro do Lucas, né? Sábado a gente vai ter um outro convidado especial e domingo também. Depois eu mando mais informação. É, para quem está visitando, gente, se vocês estiverem em casa no final de semana, 8h30 da noite, 9 horas, e não estiverem fazendo nada, só penso que a gente sempre vai ter um convidado especial aqui como o Lucas, para ter essa atividade interativa, né? Uma coisa muito mais intimista, onde a gente fala e pergunte do Evangelho. Mesmo link, mesma senha, sempre, por 6 anos, viu? Silvana, você, e depois faça a última oração, minha flor. Eu tinha já compartilhado o link da aula de hoje do Estudo pela Fé, que hoje só a Sara estava lá, dando o discurso, mas está muito bem. E também não esquecendo que sexta-feira, aqui no Bonde, né, a Mari, ela tem um clube do livro também.
que é dos presidentes da igreja. Esse ano nós estamos lendo, eu comecei já tem umas 2, 3 semanas, que está de 15 em 15, do presidente, meu segundo presidente, quando eu me batizei, o Roland W. Unter, se não me engano. Tá bom? E aí tá o convite para fazer oração. Só um Nossa, minutinho, só antes de fazer a oração.